Me fala quando eu posso falar. Boa noite a todos. Em instantes vamos começar a semana de simulação. É importante que vocês, quem quiser vá comentando ao longo do evento o que está achando, coloquem suas dúvidas no chat também. Dentro de 5 minutos nós começamos. Gravando. Só me dá o ok daí para eu começar. Boa noite a todos. Sou Stephanie Bobato, acadêmica do curso de Medicina da Universidade Positivo, e serei a moderadora da semana da simulação da UP. Vivemos atualmente em um cenário atípico devido à pandemia. O acesso a hospitais, unidades básicas de saúde e o contato direto com os pacientes estão prejudicados. Mas mesmo diante dessas e de outras dificuldades impostas, nós, alunos do curso de medicina, juntamente com vocês, professores, estamos desenvolvendo estratégias para diminuir os impactos gerados nesse momento. Neste sentido, esse evento foi construído com o propósito de fomentar o ensino através da simulação realística, metodologia esta que é amplamente utilizada no Brasil e em diversas outras universidades do mundo. Como fruto dessa semana, acreditamos que os professores envolvidos possam ampliar seus conhecimentos a respeito dessa ferramenta e ainda refletir sobre os benefícios que essa forma de ensinar pode trazer para a formação do acadêmico de medicina. Durante o evento, a participação com perguntas e comentários no chat é crucial. Gostaríamos que participassem ativamente das palestras para que as mesmas sejam dinâmicas e proveitosas. Buscaremos responder a todos os questionamentos durante a transmissão das palestras, mas caso alguma dúvida não seja respondida no dia, a retomaremos no sábado, durante a mesa redonda, além de ficarmos disponíveis para futuros outros questionamentos. Gostaria de lembrar que, devido a questões técnicas, existe um pequeno atraso de, em média, 10 segundos durante a transmissão do evento.
Desejo a todos uma excelente semana e seguiremos agora com o professor Marcos Takimura, médico graduado pela Universidade Federal do Paraná, fez residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, possui mestrado em medicina interna pela mesma instituição, é pós-graduado em gestão clínica pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, é professor da Universidade Federal do Paraná desde 2008, é professor da Universidade Positivo desde 2006, coordenador acadêmico do curso de medicina e do CESUP, médico técnico da Divisão de Saúde da Mulher da CESA Paraná. Pode começar, professor. Então, boa noite a todos. Falei para Stephanie não falar tanta coisa assim, a gente fica até constrangido, tá? Eu não tenho acúmulo de cargos, tá? Concorda, né, professora Lívia? Bem, gente, é uma grande honra eu estar abrindo esse evento, né? É um evento que a gente já vinha ensaiando já de fazer pelo menos há uns 2 anos, né? E com esse grupo de novos monitores, né? Que agora já são quase que antigos, né? Stephanie, já estamos no final do ano, mas antes tarde do que nunca, né? Então a gente conseguiu desenvolver aí um projeto em que a gente está tentando estimular a simulação clínica neste momento tão difícil que a gente vem passando desde abril, pelo menos, desde metade de março até o momento, né? Em que todos os nossos cenários práticos habituais foram prejudicados, como a Stephanie comentou, né? Então, nós temos vivido um momento muito difícil para o ensino médico, não é uma particularidade da Universidade Positivo, né? É uma particularidade que se estende a todas as escolas médicas, né? Toda essa dificuldade que nós temos em conseguir ambientes adequados, principalmente seguros, para que vocês possam minimamente ter acesso a uma vivência prática da assistência médica, da assistência em saúde. Mais do que nunca, o ensino por simulação, uma das metodologias ativas hoje mais discutidas a nível mundial, e que a Universidade Positivo já vem trabalhando há pelo menos 5 anos como uma forma quase que rotineira, né, de trabalho, com um processo muito amplo de disseminação entre todas as disciplinas, mas dentro de um processo avaliativo bastante intenso, infelizmente também prejudicado esse ano, né? Certo? Então, a simulação tem nos auxiliado nas avaliações, né? Nos OSCEs, principalmente, né? Nas nossas provas práticas, que vem preparando os nossos alunos com bastante sucesso, né? Para as provas de residência e para a vida em si, né? Para a atividade profissional. Então, com todas essas dificuldades, o ensino por simulações ele se torna mais do que uma promessa, mas uma realidade hoje, né? Nós estamos diante de uma situação real, né? Neste momento atual, vamos chamar até de síncrona, né, Lívia, em que a gente consegue trabalhar com todos os envolvidos, processos padronizados. Agora acaba aquela situação, puxa vida, eu fui lá na unidade da professora Lívia e eu vi um caso super interessante. As outras 10 turmas ninguém viu, né? E a simulação nos permite esse processo, então, de padronização de atividades, de participação de situações clínicas, né? Com níveis de complexidade muito variáveis e que basicamente depende, né? Do professor, da equipe do CESUP, principalmente dessa super equipe de atores, né? Todos colegas, alunos de medicina e colegas que se dispuseram nesse ano tão difícil, né, a poder participar, então, contribuir com a formação, então, do estudante de medicina neste momento de pandemia. Né? Então, só queremos colocar que essa semana é uma semana muito importante em que, mais do que nunca, a gente procura envolver professores, envolver alunos, envolver monitores, técnicos, né? Todos os que são interessados, todos que vivenciam a simulação como um processo pedagógico, como uma metodologia ativa hoje presente e acessível em nossa instituição. Então, em nome da coordenação, né, a
professora Solena, a professora Tatiana, de todos os supervisores hoje que participam da gestão do curso de medicina da Universidade Positivo, nós damos então as boas-vindas a todos os que estão participando e desejamos uma semana bastante proveitosa em termos de novos conhecimentos e em termos de trocas de experiências. Tá? Então, novamente, agradeço em nome da coordenação essa oportunidade, de uma forma muito honrosa, de poder estar abrindo esse evento. Uma boa noite e um bom evento a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Takimura. Para darmos seguimento ao evento, agora eu passo a palavra para a professora Lívia Pieknik, com a apresentação da palestra Simulação no Ensino de Habilidades e Atitudes para o Curso de Medicina. A professora Lívia, ela é médica sanitarista, mestre em Saúde da Família pela Universidade Federal do Paraná, é professora do curso de Medicina da PUC-PR, da Faculdade Pequeno Príncipe e da Universidade Positivo. Muito obrigada, professora Lívia, por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês, me sinto muito honrada. Particularmente é um tema que me toca muito, é um tema que eu gosto muito, porque a minha formação, na verdade, em educação, ela é toda voltada para metodologias ativas, né? E a simulação, ela vem com uma proposta muito interessante e ela vem como uma subversão a práticas antigas que a gente tem, né? Subversão a práticas de transmissão que a gente tem e que a gente ainda tende a perpetuar. Então, acho que ela é realmente uma mudança de paradigmas. Gosto muito de trabalhar com simulação. E no contato que eu tenho com o aluno, quando ele faz a simulação, a gente percebe a riqueza dessa metodologia, né? O aluno que, às vezes, eu lembro de uma aluna que uma vez falou para mim, professora, eu tinha que estudar para a prova, mas eu preferi vir aqui ser atora, porque eu aprendo mais aqui, atriz, né? Eu aprendo mais aqui. Então, esse contato, ele me mostrou o quanto isso tem significado, né, para o aprendizado. Mas hoje eu vou compartilhar um pouquinho mais do que o meu contato, vou compartilhar um pouquinho sobre o histórico, né, da simulação. Na verdade, simulação é uma coisa muito antiga, tem mais de quase 200 anos hoje, né, e a gente tem aprimorado, a gente tem aprendido novos ambientes, novas situações, né. As primeiras possibilidades de simulação que existiram, elas eram simulações que elas prescindiam de um quadro agudo e de uma iminência de morte, por exemplo, né? Então, eu não posso esperar o paciente estar à beira da morte para praticar uma habilidade, né? Então, as primeiras vezes que a gente vê isso surgindo é para técnicas de intubação, é para alguns procedimentos de maior invasão, né? Mas hoje a gente começa a abrir outros cenários, outras possibilidades de simulação que são bastante ricos. Então, eu vou pedir licença para vocês, eu vou compartilhar uma apresentação bem breve e eu vou fazer uma fala bem breve mesmo, gente, de contextualização desse tema, para abrir um espaço para discussão. A ideia é que seja um espaço, assim, uma abertura para a nossa super semana de simulação, tá? Então, não prometo uma fala super, mas com certeza essa semana será super, gente. Espero poder contribuir com isso. Então, peço licença para compartilhar aqui a tela. Então, eu vou falar um pouquinho, gente, sobre a simulação no ensino de habilidades e atitudes para o curso de medicina. E por que eu já comecei com esse título, né, com esse tema? Porque a simulação ela tem um objetivo bem claro, que é o ensino de habilidades e atitudes. Então, a gente costuma dizer no meio profissional, no nosso meio, que aquilo que eu posso cobrar numa prova teórica, eu não preciso e eu não devo colocar numa simulação, né? Então, existem algumas coisas que são conhecimento puro, que eu li o livro, eu sei e pronto, acabou, né? Então, talvez isso não seja o que a gente tenha que considerar ali na simulação, tá? O que é a simulação? Então, a simulação, ela parte de tecnologias que recriam uma experiência clínica. Elas podem partir de uma realidade virtual, então a gente tem hoje, né, os simuladores em vídeo, games, né, a gente tem a gamificação hoje como uma técnica de simulação, que tem crescido muito, né, então desde aplicativos que ensinam a insulinização, por exemplo, e que
te dão uma resposta conforme você vai tomando decisões, né? Ele vai te dando uma resposta, você vai ganhando pontos, premiações, perdendo vidas, né? Então é a gamificação que a gente conhece. A gente tem os simuladores de alta fidelidade, então modelos anatômicos, manequins que ajudam a gente a desempenhar algumas técnicas, né? E a gente tem, mais recentemente, o paciente simulado como uma possibilidade de simulação. Então, o paciente simulado é aquele ator que vai assumir um papel, né? Ele vai representar ali uma situação de contato com o serviço de saúde, que pode ser uma situação de contato por adoecimento, que pode ser uma situação de contato para entender um exame, pode ser uma situação de contato relacionado a anticoncepção, né? Então, sim, muito variado. E esse paciente simulado, então, ele ganha uma proporção muito grande por permitir a exploração desse ambiente que vai além do conhecimento e vai além da habilidade mecânica, né, da habilidade técnica, mas passa também pela habilidade de comunicação. O que não é simulação? Ela não é uma coisa para a gente treinar uma habilidade específica. Por exemplo, simulação é para aprender a fazer videolaparoscopia. Não, não é isso. Simulação é mais que isso, né? Porque a simulação, ela, além daquele equipamento, daquele repertório técnico, daquela habilidade técnica específica, ela considera cenários de simulação, né? Então, eu não entro num simulador, numa simulação que seja para executar uma habilidade limitada, né? Eu entro em uma simulação para interpretar o contexto, para interpretar o cenário e entender a minha função como profissional de saúde diante daquele cenário, tá? E ela não é uma coisa que depende de alta tecnologia, né? Não, só se eu tiver um simulador de alta fidelidade é que eu vou conseguir fazer, só se eu tiver um equipamento tal eu vou conseguir fazer. Então, eu gosto muito desse termo, né? O Paper-Based Activity. Você pode trabalhar com uma folha de papel. Então, uma experiência que eu tive com simulação é receituário para paciente com deficiência visual, por exemplo. Como é que a gente elabora isso, né? Então, a gente deu ali vários instrumentos para os alunos para eles tentarem explicar para o paciente como ele deveria tomar a medicação. E daí ele tinha que usar o tato, ele tinha que usar outras habilidades para orientar o paciente contra a medicação, né? Elaborar uma receita personalizada para um paciente analfabeto, por exemplo, isso é uma habilidade, né? Uma habilidade de comunicação que considera as especificidades do outro e que eu tenho que desenvolver ali um método, né, para lidar com aquela situação que é uma situação de vida real. O que impulsionou, então, a prática em simulação? Então, existem 3 coisas principais que impulsionaram, né? Primeiro, a gente tem uma expectativa da sociedade, né, que exige médicos que estejam mais preparados para uma clínica, né, para uma realidade, para um contexto e um contexto de cuidado em saúde. E a gente percebe que na nossa educação tradicional a gente não tem essa formação, essa capacidade, né? Então a gente sai despreparado para lidar com essa realidade de serviço de saúde. Então, a gente precisa ter novas experiências clínicas, a gente tem uma necessidade de treino em pouco tempo, haja visto o que está acontecendo agora, né? Então, existe uma pressão, inclusive, por adiantamento de formatura, porque precisa despejar profissionais no mercado, porque existe uma demanda, né? O tempo que a gente tem de trabalho, ele é restrito, porque a gente tem múltiplas atividades, muitas coisas para aprender, então a gente precisa ter consciência disso, né? E a gente tem, de fato, as nossas falências aí de técnicas anteriores. A gente tem as questões políticas relacionadas, né? Então, existe uma agenda de segurança do paciente muito intensa. Essa semana eu estava trabalhando com semiologia com alguns alunos à beira do leito, e enquanto eu trabalhava à beira do leito, eu fiquei me questionando o quanto os alunos eles estavam interferindo naquele processo de cuidado e o quanto aquela interferência era positiva ou negativa,
né? Então, é uma coisa que a gente começa a refletir, que às vezes aquela anamnese que o paciente, que o aluno vai e faz no segundo ano, conversa com o paciente, ela tem um potencial lesivo. Então, eu preciso ter um ambiente protegido para que ele possa aprender uma habilidade sem que ele crie um desconforto ou algum tipo de sofrimento para o paciente, né? A gente tem aí a governança clínica, então a gente tem novas tecnologias de gestão da clínica que começam a dialogar sobre essa necessidade da gente qualificar, capacitar os profissionais e que colocam o paciente até com algumas restrições, né? O aluno, o estudante, ele tem contatos restritos, contatos mais controlados com o paciente por conta dessas estratégias. Existem dentro da gestão da clínica instrumentos que avaliam o risco do cuidado realizado por um acadêmico, né? Ou da intervenção, ou do contato com um acadêmico. O risco do contato ou do cuidado ser realizado por um residente, né? Então, existe essa comparação entre os profissionais e a gente tem a necessidade de gerenciar esses riscos, né? Isso não é uma coisa aleatória, não é uma coisa sem sentido, ela faz todo sentido quando a gente pensa em qual é o trabalho do médico, né? E aí a gente tem outras questões que são de regulação profissional, que além da gente ter um tempo restrito, né, dentro das nossas práticas profissionais, e daí a gente tem uma restrição também do contato com o aluno no ambiente profissional, né? Então, dentro do meu dia a dia, eu tenho lá um X na unidade de saúde acontece isso, né? A gente tem ali um número de pacientes para atender. E a presença do aluno, ela tem que acontecer durante isso, né? Se eu faço parte daquele serviço, eu tenho que dar conta do serviço de qualquer forma. Então, eu acabo restringindo a possibilidade que eu tenho de discutir caso, né? A possibilidade de ensinar mesmo. E eu tenho também essa questão da equipe, eu tenho a questão do trabalho interprofissional, né? E novas estratégias aí de aprendizado que eu preciso abordar. Então, por conta de todas essas alterações, a gente surge, então, com essa nova perspectiva, com essa nova perspectiva de ensino, que é a simulação. Então, só retomando, a gente usa porque a gente precisa considerar a autonomia do paciente e a segurança do paciente. Então, já aconteceu de eu entrar em um consultório, perguntar para o paciente se ele gostaria que o aluno acompanhasse, e ele disse não. Né? Eu tenho um compromisso com o paciente, eu vou atender ele, independente do que ele me diga, porque ele tem autonomia, ele tem o direito de ser acompanhado por um acadêmico ou não. A gente tem uma mudança nos serviços que restringem o acesso, novas tecnologias, e a gente tem uma questão de currículo, né? Um currículo baseado em competência. Então, além de conhecimento, agora a gente precisa ter treino de outras questões, que incluem habilidades e atitudes. Tá? E o que a gente percebe, o que alguns estudos já demonstram, é que os alunos eles não se sentem adequadamente treinados em anamnese, exame físico, diagnóstico e manejo, por meio das tecnologias tradicionais, né? Então, a gente precisa avançar em tecnologias novas. O que a gente avalia? Né? Habilidade e atitude. Então, como eu falei lá no comecinho, conhecimento é coisa para prova teórica, para avaliação cognitiva, né? Quando eu saio desse cenário de avaliação cognitiva, eu preciso abordar outras coisas. E aí vem realizar procedimentos, né? Uma punção intraóssea, uma inserção de DIU, uma coleta de exame de compocitologia oncótica, e assim por diante. Realizar procedimentos, né? Realizar o exame físico é um procedimento. Obter e redigir de forma clara uma história clínica, então isso é uma habilidade, né? Realizar o exame físico, como eu disse, e indicar e executar corretamente medidas terapêuticas, né? Então, eu estou diante de uma clínica e eu preciso orientar a equipe sobre o que ela vai fazer. Preciso prescrever. Prescrever é uma habilidade. E eu só consigo prescrever se eu tenho um conhecimento prévio. Mas a prescrição é uma habilidade, né? A receita, a negociação da terapêutica, são todas habilidades que a gente pode trabalhar durante a simulação. Quais que são as vantagens e por que a gente acredita tanto na simulação? Primeiro, porque elas têm inúmeras possibilidades de aperfeiçoamento. Então, eu já fiz simulação em visita domiciliar, né? Criamos um cenário com um sofazinho, com
com vazio de plantas, né? Com os remédios perdidos pela casa, então tem possibilidade de a gente fazer isso. E aí a gente abre uma gama enorme de possibilidades, né? E com todas essas possibilidades, a gente adquire habilidades variadas, né? Então, ao invés de aprender sempre a mesma coisa, a gente começa a testar novas habilidades que antes a gente era dependente da variabilidade clínica, né? Da possibilidade do paciente certo estar no momento certo para eu treinar aquela habilidade, né? E eu tenho a possibilidade de repetir os procedimentos, que é outra coisa importante, porque a gente sabe que quando a gente repete, a gente aumenta a habilidade, né? Então, de novo, vem uma vantagem. E existe a possibilidade aí de avaliar e monitorar o aprendizado, que em outras situações seriam mais difíceis, né? Em ambientes menos controlados, quando eu tenho interferência de muitos fatores, às vezes fica difícil de fazer essa avaliação e monitoramento. Quais que são as premissas? O que eu preciso ter para que funcione? Eu preciso ter uma definição de objetivos claros, o que eu quero que o acadêmico aprenda com essa abordagem. Após essa simulação, o que ele deve saber, né? E eu tenho que ter um foco, de novo, na aprendizagem de habilidades e atitudes. Eu tenho que ter cenários realísticos, então não adianta a gente fazer um cenário que não esteja conectado com a realidade. Eu costumo falar muito, né, quando a gente trabalha com situações problema, quando a gente trabalha com simulações, às vezes a gente faz uma coisa muito caricata. E o caricato, ele não é realidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquele perfil de paciente muito caricato, a gente tem que tomar cuidado com um ambiente muito exagerado, né? São coisas importantes. E isso em relação ao cenário, a situação e a roteiro, tá? Às vezes, eu vi uma vez uma simulação em que eles abordaram um paciente agressivo, mas o paciente ele não estava agressivo, ele estava muito além da agressividade, tinha um contexto ali de Hollywood, assim, uma coisa muito produtora de sentimentos e tudo que não se aproximava da realidade, né? Então a gente precisa ter esse foco. A gente tem que ter checklist, a gente tem que saber o que a gente vai avaliar. Então, eu não vou avaliar uma habilidade e depois no final olhar, acho que você foi bem. Não, você fez isso bem, isso bem, isso bem. Então, quando eu penso em uma prescrição, por exemplo, prescreveu dieta, prescreveu decúbito, prescreveu aferição de dados vitais, controle de dados vitais, prescreveu medicação terapêutica, prescreveu medicação sintomática. Então, eu avalio ponto por ponto. Qual foi a medicação que prescreveu? Como prescreveu? E eu preciso desse checklist bem objetivo. Um checklist de comunicação de más notícias, por exemplo, eu vou usar um roteiro Spikes, né? Propiciou um ambiente adequado, perguntou para o paciente o que ele sabia sobre a doença, né? E assim vai, eu vou fazendo e elaborando esse checklist. E aí, não adianta eu fazer um checklist e não fazer feedback. Então, o feedback aqui, ele é fundamental para que a gente tenha o ciclo perfeito do aprendizado, né? Desde a exposição a esse cenário realístico até a compreensão do cenário e a compreensão daquilo que eu, como profissional de saúde, preciso saber fazer dentro desse cenário, tá? E aí eu preciso garantir a validade do simulador como uma recriação realista de situações clínicas complexas, né? Então eu preciso trazer essa complexidade para dentro desse cenário. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com algumas simplificações que a gente faz, tá? Esse slide, gente, ele fala um pouquinho sobre quais são todas as coisas que a gente tem que pensar para uma simulação acontecer de maneira adequada, né? Então, eu tenho que definir o cenário, eu tenho que definir ele com qualidade, né? Eu tenho que pensar em todos os equipamentos que não são necessários, em todo o envolvimento profissional, em todo o envolvimento psicológico que possa ser necessário. Se ele vai ser fiel ali à realidade da comunidade, fiel a uma realidade clínica, fiel no tempo, né? Então, não adianta eu simular uma coisa que era feita no passado e que hoje não se aplica mais, né? Não adianta eu simular uma coisa que não se aplica à minha realidade clínica, o meu contexto de prática. Não, eu vou simular como seria num hospital em Uganda. Não,
como é a realidade aqui, onde a gente vive, onde eles vão trabalhar. Essa clínica, ela tem que fazer sentido, né? E aí eu tenho que ter, dentro desse processo, determinantes de aprendizagem, que são as possibilidades de dar o feedback, de refletir sobre aprendizados, de fazer uma discussão sobre aquele evento, tá? Quais são os benefícios? O que a gente acha que pode conseguir, né, usando a simulação? A gente vai ter um fator de redução de erros, e isso já é evidência, né? Existe um fator de redução de erros e de melhora do desempenho profissional. A gente diminui o constrangimento do estudante quando ele está em fase inicial, ele tem medo de perguntar, às vezes a exposição ao paciente pode prejudicar isso, pode criar bloqueios, pode criar mais dificuldades, então eu tenho um ambiente protegido. Eu tenho um ambiente que eu possa oferecer as mesmas oportunidades de aprendizado, como o professor Takimura falou no começo, né? Às vezes acontece uma coisa interessante numa unidade e nas outras os pacientes todos faltam porque choveu. Gente, isso acontece, né? E aqui na simulação a gente tem um certo controle sobre isso. Então a gente não depende das circunstâncias e do acaso e a gente reduz os riscos reais e potenciais para o paciente. Evidências, para ser bem objetiva, gente. Melhora do conhecimento médico, conforto nos procedimentos e melhoria no desempenho durante o reteste em cenários simulados. Então, o que a gente percebeu? A pessoa sabe mais, tem mais conforto, né? Se sente mais seguro na hora de realizar os procedimentos, tem o melhor desempenho quando treina novamente, tá? Tem o melhor aprendizado de competências. A gente sabe que ele é uma ferramenta confiável também para avaliar os alunos e ensinar os tópicos como trabalho em equipe e comunicação. É eficaz no ensino de ciências básicas, de habilidades procedimentais, para o trabalho de equipe e comunicação e para a avaliação nos níveis de graduação e pós-graduação. Então, ela pode ser utilizada em qualquer momento, tá? Ele está associado, né, o uso de simulador, ele está associado à redução no tempo de desempenho e maior proficiência, então a pessoa tem mais facilidade para realizar, né, um certo procedimento, uma certa ação. E mais importante que isso, e aqui eu acho que a gente poderia encerrar, que esse ganho é transferido para o mundo real. Então, existem evidências de que aquilo que a gente faz na simulação, a gente consegue projetar no mundo real. Uma vez que eu simulei um procedimento, eu me torno capaz de realizar esse procedimento no mundo real. Do ponto de vista dos estudantes, eles relatam que se sentem mais confiantes e satisfeitos com o uso da simulação, né? E tem uma redução da lacuna que existe entre a teoria e a prática, né? Aquilo que eu aprendo na teoria fica lá e sem um processo de reflexão acaba se perdendo, acaba se desconectando ou acaba ficando num nível de abstração tão grande que eu não consigo compreender aquela teoria. E quando eu aproximo, essa compreensão ela se torna possível. Quais são os riscos? Então, não, nem tudo é flores, né? A gente tem que pensar com critério quando a gente faz simulação, né? E saber que não substitui o paciente, não substitui esse contato, né? Mas elas antecedem o contato com eles para que esse contato posterior seja seguro e complemente o aprendizado, tá? Ele não deve ser o primeiro ambiente de aprendizado. A prática, ela não deve ser o primeiro ambiente de aprendizado. A gente tem que ter exposições sucessivas e graduais, e a simulação possibilita essa exposição sucessiva e gradual. Aqui, gente, para encerrar, coloco as referências, né? Então, dentro de uma breve revisão que eu fiz, eu encontrei trabalhos de muito longa data, desde 1990 até 2020, inclusive prelo para 2021, muitas publicações, e a gente tem um aumento de volume massivo entre relatos de experiência, entre compartilhamentos de simulação nesse período pós-pandemia. Então, acredito que daqui 2, 3, 4 anos, quando a gente for fazer uma nova revisão, a gente vai perceber aquele pico de publicação ali entre 2020 e 2021, o que mostra que é uma coisa para a gente trabalhar com muita, muita, muita ênfase, né? Não é uma coisa que a gente pode deixar para depois, não é uma coisa que a gente pode ignorar, não é uma coisa que a gente pode de maneira nenhuma deixar de lado. Ok? Espero ter contribuído e estou à disposição para qualquer coisa. Muito obrigada, professora Lívia, pela sua palestra.
A gente tem algumas dúvidas, né, que foram nos mandando. Professora, tem mais um tempinho? Então tá. A primeira pergunta que a gente tem é: existe aplicabilidade da simulação para o ensino das ciências básicas ou seu ganho será maior nas matérias que envolvem a clínica? Então, tem evidência de que ela serve, ela se aplica para ciências básicas. E em que sentido? Eu estava, né, um pouquinho antes conversando com o grupo sobre a semiologia. A semiologia é uma ciência básica, né? Mas eu explicar para um acadêmico como fazer o exame de abdômen, tá? E eu explicar quais são todos os sintomas que ele deve perceber é uma coisa. Outra coisa é eu trazer um cenário real de um paciente que tem uma dor abdominal em fossa ilíaca direita e que esse aluno vai ter que tomar decisão sobre quais são as perguntas que ele vai ter que fazer e qual é o exame que ele vai ter que realizar. Então, eu tenho um adicional aí, que é exatamente esse preenchimento de lacuna, né? Eu saio da teorização e eu começo a ter aplicação de um conhecimento. Então, esse é o grande ganho e ele tem sentido nas ciências básicas, principalmente nas ciências básicas, porque às vezes é difícil da gente fazer essas conexões. A simulação permite isso. Tudo bem. Professor Takimura quer falar alguma coisa? Perdão. Eu fico imaginando, né, numa situação um pouquinho mais avançada, né, uma aula de anatomia feito por um professor de ortopedia, por exemplo, né, em que um ator, no meio de uma aula de anatomia, entra no laboratório de anatomia, que estão estudando lá por exemplo, a articulação do joelho, e chega claudicando, né, apoiado com mais outros dois atores, fala assim: doutor, acabei de torcer o meu joelho numa partida de futebol, né? O que que eu faço agora? Certo? Então vejam, isso aí seria assim o máximo, né, do que a gente poderia trabalhar o ensino por simulações, né, dentro de uma situação. Uma vez eu estava num COBEM, acho que foi no Espírito Santo, e de repente uma pessoa caiu no meio de uma reunião, né, envolvendo alunos e professores. Na verdade, era uma atividade simulada. Uma pessoa simulando um infarto agudo do miocárdio. Né? E é impressionante como, né, houve uma mobilização, professores, né, claro, tudo ensaiadinho, tudo, né, tudo bonitinho, tudo premeditado, né, tá? Mas naquele momento a gente viu, né, todo o ABC do atendimento, né, de um paciente com uma dor torácica numa situação de perda de consciência. Então eu fico imaginando, né, em que em algum momento, né, certo? Em algum momento muito próximo, a gente vai estar trabalhando dessa maneira, né? Elementos e surpresas, né, que eles são importantes, né, Lívia? A surpresa, veja, o legal da simulação não é você já premeditar o que, que vai acontecer. Né? Nós, como os administradores de simulação, a gente premedita, mas o legal é ver um aluno se sentindo naquela situação, né? O que que eu faço agora, né? Eu sou médico, como é que eu vou ajudar essa pessoa, né? Certo? Ele se sentir na pele de uma pessoa que tem que, de um profissional que vai ter que agir naquele momento, né? Então a gente imagina que no futuro próximo, logo a gente vai poder, nas ciências básicas mesmo, né, certo? Na anatomia, na fisiologia, né, a gente poder trabalhar todo esse processo. Já tive até propostas de trabalhar com professores da bioquímica muito tempo atrás, quando a gente começou a se entusiasmar pela simulação, de trazer situações, por exemplo, eu sou ginecologista da fisiologia reprodutiva e eu trazer uma situação bem simples, né? Por exemplo, a Stephanie com uma baita cólica menstrual, vomitando, né? Caindo, né? Ficando em posição em uma posição antiálgica de dor, né? Certo? No meio de uma aula de fisiologia reprodutiva. Aí eles começam a entender, pô, por que que acontece isso, né? Isso aí não é doença, né, gente? Certo? Isso aí faz parte do entendimento da fisiologia básica. Então eu vejo assim, né? A simulação, acho que a professora Lívia concorda, né? É muito imaginação, é muito criatividade, né? Mas só faz simulação quem já viveu, né?
o processo. Então, nós que somos da assistência direta, né? Sempre fui, Lívia sempre foi também, a gente saiu da assistência, a gente não saiu né? Não saímos do topo e fomos baixando, a gente saiu de baixo e foi subindo, né? Então, esse é o ponto de partida, né? Então, todos vocês que já tiveram uma experiência prévia, seja em qual for a situação, vocês têm condição de fazer simulação para qualquer nível de aluno, seja do primeiro até o pós-doutorado, né, Lívia? Obrigado, gente. Dentro disso que o professor Takimura está falando, é legal que a gente já faz o gancho para a aula que vai acontecer amanhã, que são sobre as possibilidades da simulação. Então, fica o convite para todo mundo aí não perder essa palestra. Professora Lívia, a gente tem mais uma pergunta. Antes disso, você quer complementar alguma coisa com o professor Takimura ou posso seguir? Não, pode seguir. Sim. Então, tá. Com base na sua experiência e opinião, quais são os pontos e aspectos esquecidos e menosprezados na montagem e aplicação de uma simulação? Puxa vida, essa é uma pergunta difícil. Acho que o checklist, ele é negligenciado. Acho que a gente tem checklists, às vezes, muito vagos, pouco objetivos, e isso dificulta o processo, porque quando o checklist ele é bem objetivo e bem claro, o feedback ele vai sair quase que naturalmente. Então, o checklist é uma parte que eu costumo prestar muita atenção, que eu costumo dar muita atenção, né? E acho que o que é negligenciado são os objetivos, né? Eu penso na situação, mas eu não penso em o que eu quero que o acadêmico aprenda. Aí o que acontece? Eu tenho estações muito grandes, estações que não dão tempo de fazer, estação que eu não sei o que eu quero que o aluno desempenhe, né? Então, pensar em situação não é difícil, gente. Pensar em situação é a gente trazer as nossas situações de realidade para a prática. E isso é fácil, isso é gostoso de fazer, né? Isso eu trago num pulo, assim, quantas experiências a gente tem para compartilhar. Mas antes de usar uma simulação, de usar uma situação, eu preciso saber o que eu quero que o acadêmico saiba ao final da simulação e como eu vou avaliar essa simulação. Acho que esses são os 2 pontos fundamentais. Professora, a gente tem mais uma pergunta. A professora comentou ao longo da sua palestra sobre a diferença do ensino tradicional e esse novo ensino, né? Essa divisão de paradigma. Como que a professora acha que isso que isso vai impactar no nosso ensino? A professora vê isso como uma mudança muito drástica, como uma incorporação? Como que isso pode acontecer? Eu vou falar um pouquinho sobre cenário geral, tá? Então, eu lecionei, né? Até pouco tempo eu estava na Federal, assim, com o professor Takimura, em instituições extremamente tradicionais, em instituições que estão fazendo a conversão e instituições que trabalham só com metodologia ativa, tá? Então, eu leciono em uma gama de instituições bastante variada em termos de metodologia. Em termos de estudo, no final das contas, todo mundo sabe. Mas, ao longo do percurso, o que a gente percebe é o maior ou pior ou menor sofrimento. Então, eu brinco que tem instituição, e aqui eu não vou nominar porque não seria adequado, mas tem instituição que o aluno aprende na marra. Ele aprende de tanto apanhar, né? E tem instituição que ele é motivado a aprender. E quando a gente trabalha com metodologia ativa, a gente traz o aluno para o comprometimento, então a profissionalização é maior, e a gente perde aquela lacuna que existe daquele profissional inseguro que tem a tendência a assumir a postura de aluno para sempre. Então, eu não consigo tomar uma decisão. Então, eu pergunto para um colega. Numa prática dentro do hospital, conversar com o colega ali do lado funciona, mas aí eu estou no meu consultório e eu atendo um paciente e falo, nossa, eu não sei tratar isso, vou encaminhar para o endócrino, vou encaminhar para não sei o quê, porque é a insegurança, né, profissional que me faz procurar sempre alguém para compartilhar. Mas a gente não compartilha, quando a gente encaminha, a gente se despede do paciente e manda para o outro, né? Não na atenção primária, mas sim, numa realidade em que eu não tenho uma clínica integrada, em que eu não tenho esse trabalho, é isso que acontece de fato, né? E quando a gente traz a metodologia ativa, e quando a gente traz a simulação, o aluno ele está no centro desse processo de ensino.
ele tem autonomia para a tomada de decisão, ele sente a responsabilidade sobre a tomada de decisão, então ele aprende a lidar com essa responsabilidade. Sim, de tudo, eu acho que isso é a maior lacuna preenchida. E então, né, nesse contexto que eu falei, olha o impacto que a gente pode ter aí em profissionais mais resolutivos, mais qualificados, mais seguros, né, dentro de sua prática. Então, acredito realmente nessa proposta. Professora, e para encerrar, eu gostaria que a professora falasse para os colegas que ainda não fazem simulação na UP, né, que desse o seu recado, como que eles podem fazer, quais são os principais pontos que a professora acha importante. É que o recado é assim, simulação pode parecer muito complicado, né? Mas tem um roteiro. Quando você aprende o roteiro, você só vai transpondo um roteiro para o outro e ampliando situações. A parte mais chatinha é fazer checklist. Mas depois que eu tenho um checklist bem pronto e bem qualificado, eu posso aplicar qualquer situação e adaptar a checklist. Então, acaba sendo um processo mais tranquilo. Tem uma demanda na hora de fazer, realmente isso é inegável, mas não é uma demanda tão custosa quanto se pensa, porque a gente não vai ser tão detalhista, né? A gente precisa ter uma tessitura ali de detalhes, de informações, mas existe uma equipe trabalhando com isso, existe uma equipe, né, de laboratório, existe uma equipe de atores, existe uma equipe que vai propiciar um ambiente adequado que vai ajudar a impulsionar esse processo. Então, não precisa ter medo, né? E depois que você faz a primeira vez, é viciante. É uma delícia, eu sinto falta. Eu estou acostumada a fazer OSCE a cada 3 meses, e essa pandemia acabou com o meu OSCE a cada 3 meses, então eu já estou olhando as estações antigas porque eu quero fazer novas e eu quero a experiência que a gente tem com os acadêmicos é muito gostosa e também porque o acadêmico ele não pode simular aquilo que ele não fez, né? Isso é uma coisa importante. Então, vamos simular um PCR, né? Uma reanimação. Então vamos fazer uma reanimação cardiopulmonar. Você nunca fez, então faz o quê? Não. Ele primeiro tem que ter treinado aquela habilidade. E daí eu posso simular aquilo. E daí na simulação a gente fala assim, nossa, eles entenderam. A gente verifica isso e o retorno para a gente é muito bom. E às vezes a gente percebe assim, uma vez eu fiz uma simulação de prescrição que os alunos não deram conta. Eu falei, gente, preciso trabalhar mais com prescrição. Então, foi um guia para mim do que eu precisava abordar com mais ênfase num grupo de internato específico. Então, dá esse panorama, dá esse diagnóstico do aprendizado do aluno para nós. Então, de novo, muito gostoso. Aproveitando isso que você está falando, na sexta-feira nós vamos oferecer uma oficina de como montar uma simulação. Nós elaboramos um forms com todas as etapas que ajudam os professores na hora de elaborar essa simulação, inclusive com as características dos atores, do cenário. Então, fica aí o convite para o professor e para os demais, para não perder a oficina de sexta-feira. Não vou mais ocupar o tempo da professora, mas eu gostaria de agradecer muito a tua participação, né? Eu sei que está corrido para todo mundo aí, então foi muito importante para nós escutarmos o que a professora falou hoje, né? E reforçar a importância da simulação. E eu gostaria de reforçar aqui, para caso as pessoas queiram a sua presença, é só deixar o nome agora no final da palestra, que a gente vai contar, né, a presença. E para amanhã nós temos a palestra de possibilidades dentro da simulação, ampliando isso que a professora está comentando, ampliando isso que o professor Takimura falou, e fica o convite para todo mundo aí. Acho que é isso. Nossa, já acabou, Stephanie? Acabou. É rapidinho, professor, para não ocupar. Sério? Se o professor quiser comentar mais alguma coisa, está super aberto. Olha, gente, a melhor experiência que eu tive de treinamento de habilidades foi no momento que nós desenvolvemos uma disciplina chamada Habilidades Clínicas 2, que é 100% simulação e a prova é OSCE, menos esse ano, lógico, né? Tá? Mas eu fui obrigado a fazer uma atividade de extensão a contragosto. Né? Alguém me arrumou um mutirão para colher Papa Nicolau, só que eu não tinha aluno. Aí o que eu fiz? Isso era um final de disciplina. Daí eu perguntei, quem que quer participar de um mutirão? E 10 alunos toparam.
Gente, ali que a gente vê como o negócio dá certo. Eu tive que dar bronca nos alunos, falando assim: parem de fazer sozinho, eu preciso acompanhar cada um de vocês escolhendo cada exame de Papa Nicolau. E eles já estavam fazendo tudo sozinho, né? Conversando, né? Já haviam se dividido em duplas para ter sempre uma pessoa do sexo feminino na sala, né? Já sabiam tudo, é impressionante, né? Todo aquele processo que você cria dentro de um checklist, dentro de um roteiro, já está. Ele entra, né, Lívia? Entra na memória de curto e de longo prazo, né? E Uhum. fica automático. E a gente começa a notar, eu também tive uma experiência muito boa agora nesse período de dificuldade, de rinite de atividades. Eu voltei em alguns dias para algumas atividades em atendimento de pronto atendimento de gestante e maternidade. E é impressionante, né? Aqueles alunos que estavam no primeiro dia de estágio, começando aquela semana, fazendo um exame obstétrico, direitinho, fazendo um exame ginecológico numa bolsa rota, seguindo aquelas orientações que a gente tinha feito 2 anos antes, eles são no 5º ano agora, né? Naquela época era o 3º ano ainda. E a gente fica muito surpreso, né? Como que eles conseguem manter, né, as habilidades e atitudes. É o que a professora Lívia falou, né? Hoje, dentro da formação dos jovens médicos, né, a gente tem que investir não só em conhecimento. Conhecimento não é tudo, né? Hoje talvez seja 30% da atividade médica. Atitude e habilidade desde se comunicar, atividade de examinar, atividade de fazer algum procedimento, atividade de prescrever, atividade de orientar, atividade de descrever o que você examinou, né? Essa é a parte mais, essas são as habilidades mais chatas que os alunos mais odeiam, né? É descrever um prontuário médico, né? Impressionante. Não sei se na sua experiência é assim também, Lívia. Mas chega Uhum. na hora de descrever o prontuário, o pessoal mete o pau. Não, porque essa aula foi muito chata, essa aula não foi produtiva, mas aí eles chegam lá, depois fazem o preenchimento do SWAP direitinho, né? Certo? Né? Sim. E é impressionante como funciona, né? Como funciona. Então a gente já vem de um a gente foi dinossáurico, né, lá na UP, quando a gente começou a fazer simulação, com 2 simuladores, só um ginecológico e um obstétrico, lá no antigo morfofuncional. E pena que a Jéssica não está aí, né? Eu simulava ser paciente na época, que não tinha a menor possibilidade, né? Eu simulava ser uma mulher, né? Com os diversos problemas, né? Certo? Então, aquilo foi o primórdio da simulação na GO, porque nós não tínhamos outra maneira de ensinar GO de uma forma padronizada, né? Que éramos poucos professores, eram muitos alunos, né? E a gente não tinha condição de colocar 10 alunos num consultório para fazer uma fila de toque, né? Naquela época já ia preso, né? Se fizesse isso. Então, essa foi uma uns grandes impulsos que a gente conseguiu, né? Então, houve uma necessidade e a gente achou dentro da simulação, mesmo em uma fase muito diferente do que é hoje, em que tudo se padroniza, em que nós temos não só simuladores, né, de melhor qualidade, mas principalmente porque a gente entende a metodologia, né? E parabéns para a professora Lívia, né? Porque foi fantástica essa apresentação aí sobre os princípios da simulação. A altura do professor Scalabrini, que foi nosso mestre aqui, anteriormente à abertura do professor Scalabrini da USP. Parabéns. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade, gente. Obrigada a vocês que estiveram com a gente hoje, obrigada aos professores que participaram nesse dia. Tudo isso que a gente discutiu hoje vai ser mais esmiuçado ao longo da semana. Então, nós vamos, como eu falei, na sexta-feira a gente vai ter a oficina de simulação. Ao longo da semana, nós vamos ter como montar cenário, como estruturar personagem, quais são as possibilidades da simulação. E no sábado, relembrando, a gente vai ter uma mesa redonda para fechamento da semana e para organização e tirar dúvidas, né? Que eventualmente pode ter surgido ao longo da semana. Gostaria de desejar uma boa noite a todos e até amanhã. Muito bem.